Olá, bem-vindos aí, colaboradores do canal. Muito obrigado a todos vocês aí, que são esses grandes ajudadores aí do canal. Eu tô aqui com esse ventilador, ele é um ventilador de teto, tá certo? Para vocês terem uma ideia do tamanho desse ventilador, eu fiz questão aqui de colocar aqui a trena aqui, olha. Só uma pá dele era da... Deixa eu ver aqui, 40, onde está o 40? Aqui, ó, 40. Olha, uns 48 centímetros e meio, mais ou menos, olha. Tá certo? Então, olha só, um ventilador bem grande, tá certo? Então, o que aconteceu? Esse ventilador, eu comprei na época, né, pra gente usar aí na energia solar, porque ele é 12 volts, ele é um motor BLDC, tá aqui, então, o estator dele, olha só. Eu comprei dois ventiladores desse na época, infelizmente esse aqui ele deu problema, né? Eu tentei arrumar ele uma vez aí, até substituir uns transistores dele. Eu não achei os transistores no modelinho original dele, né, com as características. Mas substituir ele funcionou um tempinho, depois ele tornou a dar problema, queimar os transistores. O que eu fiz aí, aqui tá a placa dele, ó. De tanta gente mexer, ele ficou desse estado aí. Mas resumindo, eu arranquei todos os componentes dele aqui e troquei aqui os sensores, tá certo? Sensores House. E aí eu fiz aqui esse esqueminha para ele funcionar com os transistores comum, né, que a gente conhece. Eu usei aqui esse aqui, o IRF 740. Ele funcionou, só que ele não deu uma velocidade que eu esperava. Então eu não gostei, não fiquei satisfeito. Aí eu guardei ele. Depois então de algumas tentativas de achar a placa, né? Tentar fazer ele funcionar como eu mostrei para vocês aqui, mas não tive o resultado desejado. Então, guardei ele. Aí agora, o que eu fiz? Eu tentei adaptar esse motor aqui, ó, que é um motor de esteira. Ele é um motor de escova, né? Corrente contínua. Aí o que eu fiz aqui, olha. Aqui tá a parte de baixo dele, tá certo? Arranquei o estator dele, como vocês estão vendo aqui, ó. Peguei aqui essa tampa daquela caixa de engrenagem da Electrolux, tá certo? De máquina de lavar. Ela já tem aqui os 3 furos aqui. Então eu fiz os 3 furos aqui, ó, nessa tampa de cima. Aqui ficava o rolamento superior, né? Esse aqui é o rolamento inferior. E esse aqui ficava o rolamento superior. Então eu tirei aqui esse encaixe aqui, ó, tá certo? Cortei aqui na miriladeira, arranquei tudo fora. E adaptei aqui essa tampa da caixa de engrenagem que estou mostrando para vocês. Aqui eu dei os furos aqui, ó, tá certo? Na tampa dele. Aí aqui eu fui comendo com a lima ao redor desse furo aqui, ó, dessa tampa, até essa peça passar aqui. Aqui eu dei um corte, tá certo? Olha. Deu um cortezinho aqui, deu um corte também no eixo desse motor de esteira. Aí fiz um furo com a broca, passei esse parafuso, tá certo? E aí eu botei ele para funcionar. Só que tem um problema. Esse motor aqui, eu acredito que ter uma boa velocidade nele, eu vou ter que aplicar nele no mínimo aí uns 24 volts, tá certo? Mas eu acho que ele ainda assim ficou bem econômico. Eu acho que eu vou ficar satisfeito com o resultado. Então, eu tô querendo compartilhar com vocês. De repente, vocês têm um motorzinho de esteira aí, pode. Quem sabe fazer um projetinho como esse. Até que esses ventiladores de teto comum aí, né? Desse de 130 watts. Talvez fazer essa adaptação aqui, né? Acredito que vai dar certo da mesma forma. Tem que tentar para ver, né? Então é o seguinte, olha. Tá aqui montado, tá certo? Talvez eu vou tentar pintar ele, né? Deu uma limpezinha nele aqui.
guardado um bom tempo. Aí eu vou botar a tampa nele aqui, ó, tá certo? E vou tentar ligar ele aqui para vocês verem com 12 volts. Ele não vai funcionar bem, mas pelo menos vocês vão ver o funcionamento dele, ok? Só um pausa aí. Então já com ele aqui com a tampa, tá certo? Ó, já parafusada no lugar aí. Aqui eu aproveitei, né, os próprios parafusos do motor, né? Original que veio nele aí. Só um detalhe aqui que eu esqueci de explicar para vocês. Aqui eu peguei um cano desse ventilador comum de teto, né? Aí o que eu fiz? Olha, ele já tem aqui um lado dele, que ele já tem, já é cortado aqui, tá certo? É só fechado aqui. Então eu abri o outro lado, aí fiz essa abertura nele, dei os furos aqui, ó. Tá certo? E o próprio parafuso do motor, né? Os furos do motor, eu troquei aqui pelos parafusos de barra, tá certo? Olha, porque os outros eram curtos, né? Aí botei duas porcas aqui, ó, para ficar bem apertadinho, ok? E duas porcas aqui, ó, tá certo? Para uma travar a outra. E aí aqui eu aproveitei aqui esse suportezinho do próprio motor mesmo, né? Só fiz aqui, aproveitei só o furo do cano do ventilador e coloquei o próprio parafuso original do motor, isso aqui. Depois eu vou tentar adaptar ele no teto, tá certo? Ele veio para ser conectado com um gancho de rede, tá certo? Então ver depois o que eu faço com ele. Então tá, eu vou tentar ligar ele aqui para ver se eu consigo, pera aí. Então aqui eu já liguei ele aqui para poder adiantar, né? Olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Acho que dá pra ver aí o tamanho do ventilador, olha só. Vamos ver quanto que ele está consumindo, pera aí. Olha, então esse teste aqui está medindo corrente, olha. Tá certo? Que ele está consumindo, ó. Nem 1 ampere. E ele está com uma velocidade lenta, né? Mas eu acredito que se a gente aplicar uma tensão de 24 volts, olha que a tensão que eu estou trabalhando, ó. Nem 12 volts, tá 11 volts, né? 11 e um tiquinho aí, ó. Tá certo? Que esse teste aqui nós estamos medindo a tensão. Ok? Esse aqui, ó. Tá na escala aí de voltagem, corrente contínua, né? E aí, 11 volts. Fica variando um pouquinho por causa do motor fica comutando, né? Então, olha só. Se eu conseguir fazer ele aqui, não tá dando nem 12 watts, né? Porque para ele dar 12 watts, tinha que consumir aqui 1 ampere, que tinha que dar 12 volts. Se eu fazer funcionar com 30 watts, eu estou satisfeito, ok? Que ele é um motor, um ventilador bem grande, tá certo? E esse motor de escova eu não achei ele muito ruim, ele não consome muito, embora esse motor ele trabalhe com a tensão bem mais alta, né? Mas nessa velocidade já está rodando bem, ó. Então quando eu aplicar nele o dobro da tensão aqui, ele vai dar uma boa velocidade aí, né? Razoável, que dá para dar um vento bem legal aí. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Espero ter ajudado. Se vocês têm um motor desse aí encostado, que eu acredito que muita gente comprou na época, né? Da energia solar, que deu problema na placa, então é só talvez fazer uma adaptação aí, né? Com motorzinho de esteira, tá certo? Esse motor não é difícil de encontrar aí, tá certo? E a gente pode aproveitar o motor aí sem precisar de jogar ele fora, né? Fazer uma adaptação aí. E depois que a gente fizer essa adaptação, esse motor aqui é muito mais fácil da gente conseguir dar manutenção, porque os carvão dele é fácil da gente encontrar, enrolamento, né? E assim por diante, ok? Até um próximo vídeo aí, se o nosso Pai Celestial nos permitir. Obrigado a todos.